Oremos, Pai Santo e Justo, nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, Senhor. Intercedemos por cada pedido de oração, ó Deus, que aqui tem externado Teus filhos. Nós cremos que o Senhor é o Deus que pode curar todas as enfermidades. O Senhor tem o poder, Senhor, de restaurar o corpo físico, de repreender o mal, de manifestar a Tua glória na vida do Teu povo. Muitos pedidos aqui foram externados, Senhor. A mente não pode, talvez, alcançar os nomes, mas Tu conhece cada um que foi falado aqui nesta manhã, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque acreditamos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. As nossas orações vão a Ti, Senhor, e segundo a Tua boa vontade, Tu opera segundo o Teu querer, Senhor. Tu pode operar nesta manhã, Senhor, visitando cada uma das enfermidades aqui que foram apontadas, repreendendo-a, restaurando o corpo físico, libertando das dores, Pai querido, manifestando Tua glória, dando força àqueles que estão com os familiares passando por esses momentos tão difíceis e escuros da alma, Senhor. Visita nesta manhã, Senhor. Nós, a Tua igreja, clamamos, Senhor, a Ti, porque Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso socorro bem presente em tempos de angústia, Senhor. E entregamos diante de Ti os nossos pedidos, as nossas orações, aquilo que aflige a nossa alma, o nosso interior, aquilo, Senhor, que tem sido algo que tem molestado o nosso interior, com a enfermidade dos nossos parentes, com a enfermidade do nosso corpo, com os pedidos dos nossos irmãos, Senhor. Manifesta nessa manhã, Senhor, a Tua boa vontade na vida de cada um daqueles que foram aqui falados para orar em favor desses pedidos, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua boa mão esteja presente, atuando e manifestando a Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar pregando a palavra e agradecer também ao diretor pela oportunidade. E eu quero nessa manhã falar com vocês em Atos capítulo 9. Nós vamos ler aí alguns versículos. Atos capítulo 9. Nós vamos aí do versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que, quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas
por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quanto males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa. E impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e levantou-se e foi batizado. Meus irmãos, aqui nós estamos com a descrição da conversão de Saulo, nesse registro histórico de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas, 2 volumes de uma mesma obra. E, sem dúvida alguma, após Jesus Cristo, a sua obra expiatória, o acontecimento mais importante é a conversão de Saulo. E aqui nós temos esse registro, em Atos capítulo 9, registrando e narrando para nós, Lucas deixando registrado para nós, como ocorreu essa conversão e como se deu de uma maneira tão extraordinária a conversão desse que era o inimigo número 1 do Evangelho, dos cristãos, e agora se torna um dos grandes bandeirantes do Evangelho. Aquele por onde mais de 50% dos escritos do Novo Testamento foram feitos por ele. Esse homem que se tornou um dos grandes desbravadores do Evangelho. Mas a gente olha assim de fora e vê o apóstolo Paulo nas cartas e parece que a gente não entende mais ou menos como foi. Mas se você olhar, e se nós olharmos o texto de Atos, que mostra antes da conversão dele, a gente vai ver quem era esse homem, Saulo, que era um judeu por nascimento, criado dentro da fé judaica, que foi educado em Jerusalém aos pés do grande expoente, do grande ilustre rabino chamado Gamaliel, homem culto, homem sábio, homem piedoso. Esse Saulo era um homem que tinha uma vasta cultura secular. Nos seus escritos do Novo Testamento você vai ver Paulo citando grandes pensadores, grandes filósofos. Quem era Paulo? Era um fariseu, nome dado para essas classes religiosas do Novo Testamento, que se dizia separado, era membro dessa seita mais rigorosa, tinha um extremo zelo pela lei. Esse é Paulo, que era membro também do Sinédrio, esse concílio que era composto por mais de 70 homens maduros, cuja função era legislar, julgar a vida religiosa e moral do povo. Paulo está inserido nisso tudo. E o que Saulo, então, era? Ele era um perseguidor implacável, porque ele pensava, dentro das suas concepções, dentro da sua religião, de que aquele meigo nazareno que surgiu e que a sua mensagem sendo dita e exposta pelos seus apóstolos era um falsário. Então, qual era
dentro da mentalidade de Paulo, o grande serviço que ele estava fazendo em prol de Deus era aniquilar com todos os hereges que estavam surgindo. Inclusive, Jesus Cristo, que estava sendo ali o grande expoente disseminando aquela mensagem. Uma mensagem totalmente oposta do que a mentalidade judaica estava querendo captar para si. Esse é Paulo. E aqui no capítulo de número 9, ele usa a sua influência, ele usa a lei ao seu favor. No versículo 1, vai falar que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. Ele vai até a uma elite que estava acima dele, ao sumo sacerdote, e ele pede, então, autorização, pede cartas para ir nas sinagogas, para que, se ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, essa era o nome que era dado ali no princípio, né, dos primeiros cristãos, como eles eram caracterizados, como pessoas do caminho, para prender esses que eram do caminho e trazê-lo eles preso para Jerusalém. Paulo começou, então, essa perseguição, essa avalanche de perseguição contra os discípulos do Senhor. Ele perseguiu os cristãos nas sinagogas, ele usava todo tipo de tortura, tortura física, arrastando, prendendo, levando, tortura psicológica. Quando pegava alguém que se dizia cristão, que professava o nome de Jesus, que era do caminho, ele dizia o seguinte: você tem que agora blasfemar e dizer que Jesus não é Deus, que não existe esse negócio de Jesus Cristo, nega a sua fé, que talvez assim vai haver esperança para você, e você pode vir com a gente e retornar para a sua antiga religião. Imagine a pressão psicológica que estava inserida dentro dos discípulos do Senhor, perseguido fisicamente e perseguido psicologicamente. Saulo amarrava, Saulo prendia, Saulo açoitava. O versículo de número 3 vai nos dizer o seguinte: e quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Quando ele está indo na sua empreitada religiosa, de aniquilar com os crentes, de acabar com a fé no nome de Jesus, para tentar exterminar essa nova doutrina que estava sendo estabelecida, porque era assim na mentalidade que eles estavam pensando. Quando ele vai nesse intuito, ao aproximar-se de Damasco, diz aí a Bíblia, que repentinamente brilha uma luz do céu ao seu redor. Saulo agora viu uma luz, não foi uma miragem, não foi um êxtase, não foi uma visão subjetiva. Aquela luz que estava cooptando Saulo nessa empreitada de matar os cristãos era a manifestação gloriosa da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali, quando ele vê aquela luz, aquele clarão, era a glória do Filho de Deus sendo manifesta na vida do apóstolo, que até então não era apóstolo, era Saulo, na vida de Saulo. E a Bíblia vai nos dizer que ele, no versículo 4, ele cai por terra. É interessante que Saulo, que se achava um homem que estava defendendo a causa de Deus contra as heresias, se achava numa posição de soberba em prol daqueles que estavam levando a mensagem do Evangelho. Saulo agora é cooptado pela luz, pela glória de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se apresenta diante dele. E a primeira coisa que acontece, Saulo agora, ele cai por terra. Aquele que se achava
que era o defensor da causa de Deus, que estava executando algo para Deus, maltratando, prendendo, humilhando, aplicando todo tipo de tortura física e psicológica, ele agora cai por terra, ele é desbancado de toda a sua glória, de toda a sua pompa, de toda a sua altivez, de toda a sua prepotência, e é obrigado a cair no chão, ao esplendor da glória do Filho de Deus. Agora ele tem que cair. Agora ele tem que se prostrar. Agora ele não está mais em pé, na sua altivez. Agora ele cai ao chão, porque ele tem que reconhecer que quem está ali é o próprio Cristo. Ele vai ao chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O Senhor troveja nos seus ouvidos e ele reconhece e se rende aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é atônito, ali sem entender muito bem. Ele diz: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele estava perseguindo os discípulos. Mas o que ele estava perseguindo era a mensagem dos discípulos. E a mensagem dos discípulos era Cristo. Jesus aparece em meio a essa glória, a essa luz, fala com ele, ele pergunta quem é que está falando. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti, a minha versão está assim, né? Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Talvez a sua versão esteja: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, né? O aguilhão era aquela peça que parecia uma lança, né? Quando ia arar, os dois bois iam e tinha o jugo em cima dos bois e atrás a pessoa que ia arando com aquele instrumento à terra, e na outra mão ele vinha com o aguilhão, que era essa lança, na ponta era um ferro. Caso o boi fosse rebelde, ele vinha com o aguilhão e estocava o boi. Tum. Caso o boi não saísse do local, ele estocava. E esse é o sentido que Deus está aqui manifestando e falando, de uma forma de um provérbio, como Lucas registra, está dizendo para Paulo: duro é para ti chutar contra os aguilhões. Quanto mais você é rebelde, mais o aguilhão entra. Quanto mais você tenta fugir, mais o aguilhão entra. Quanto mais você recalcita, chuta, pensa que está fazendo algo bom e correto, está na contramão, mais o aguilhão vai entrando e furando você. Até o ponto de o boi se render e seguir o seu trabalho. A figura aqui que Jesus está falando para Paulo é o seguinte: não adianta ser rebelde, porque quando eu quero salvar, eu salvo. Quando eu quero manifestar a minha glória na vida do homem, eu manifesto. Não adianta, por mais que seja rebelde, o aguilhão vai entrando. E ele é atônito. Senhor, o que queres que eu te faça? Queres que eu faça o quê, Senhor? Levanta-te, entra na cidade, e será dito o que deves fazer. Agora Saulo agora totalmente rendido ao Senhor, prostrado ao Senhor. Aquele que era altivo, agora está rendido. Está totalmente submisso
a vontade do meigo nazareno. Imagina comigo, alguém que saiu para prender, ameaçando mortes, torturando, indo de encontro aos seguidores que estavam disseminando a mensagem do Cristo. Ele sai nessa empreitada. Quando vai entrando na cidade, uma luz gloriosa, súbita, vem sobre ele. A voz manifesta quem é. Ele agora tem que se render ao senhorio de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Isso denota muito a nossa história. Isso mostra muito como era cada um de nós. Rebeldes, longe de Deus, fazendo as nossas próprias vontades, recalcitando contra a vontade de Deus, e de repente nos colocamos numa posição de rendidos e submissos ao Senhor. O que Deus sempre espera de mim e de você é rendição. O que Deus requer de mim e de você é sempre uma posição de humildade diante da presença dEle. De rendição mesmo. É de soltar as nossas mãos e dizer, Senhor, aqui estou eu, rendido diante da Tua presença. Note que na conversão de Saulo, os homens que viajavam com ele pararam atônitos. Ouviram a voz, mas não viu homem nenhum. Saulo levanta-se, abre os olhos, não vê ninguém, guiam ele pela mão, levam ele para dentro da cidade, e ele fica ali sem visão, e não come nem bebe. Ele agora adota também, como já era de costume, dentro da religião judaica, ele adota o jejum. Ele fica agora sem comer, sem beber, naquela posição, aguardando instruções do que vai acontecer. E havia naquela mesma ocasião ali, um discípulo em Damasco chamado Ananias. Aí o Senhor aparece a Ananias em visão. E ele prontamente responde, Senhor, eis-me aqui. O Senhor fala para ele, levanta-te, vai à rua direita, pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Saulo se rende ao Senhor, Saulo fica sem comer e sem beber, Saulo entra em oração, aguardando instruções. Ele que estava totalmente arrogante, agora se quebra e começa a se humilhar. Rendido, não come, não bebe, e começa a orar. Não sabe o que fazer, tem que orar. Né? Quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora. Quando a gente sabe o que fazer, também a gente ora. A nossa vida é de oração. Saulo aqui, aguardando instrução, ele vai orar. Ele vai orar, e a oração, ela nos conecta com Deus, e ela muda muito mais a nós do que obrigar a Deus a fazer alguma coisa por nós. A oração muda muito mais a nós do que obrigar Deus a fazer alguma coisa por nós. Parece que a teologia da oração ela tem sido equivocada em muitos lugares. São orações fora do contexto bíblico. Parece que as orações hoje
são simplesmente oração de petição. São simplesmente orações que colocam Deus contra a parede, exigindo de Deus que Ele faça algo e determinando que assim tem que ser feito. Isso não é oração. Oração é quebrantamento de alma. Oração é entender que eu sou servo e que Ele é Deus. Oração é entender que na oração existe petição. Na oração existe esse momento em que a gente pede o pão nosso de cada dia, que a gente lança sobre Ele as nossas ansiedades. Porém, entretanto e contudo, a oração é feita segundo a vontade de Deus e não a minha. Não sou eu que oro adequando Deus aos meus pedidos, mas sou eu que oro para que a minha arrogância humana se dobre à vontade do Senhor sobre a minha vida. É aqui que a oração, muitas vezes, entra em conflito. E Paulo executa isso, está orando. E esse discípulo chamado Ananias, quando escuta isso de Jesus, ele responde: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca desse homem, quanto males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, que ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Imagina você. Está lá na sua casa, aí o Senhor fala contigo: vai lá, porque o bandido tal, da favela tal, se converteu. E ele está cego. Você vai sair, vai lá, vai orar por ele, e ele vai receber a visão. E mais do que isso, né? Para os discípulos aqui, o que Saulo fazia? Prendia, pedia autorização dos principais sacerdotes, ia atrás da mensagem do Evangelho. Imagina como ficou a cabecinha de Ananias. Com essa ordem expressa de Jesus. Se fosse nós, olha aí para mim e para você. Como a gente ia receber isso? Será que na mesma hora a gente ia sem retrucar? Ou pensar 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes? Será que é de Deus mesmo isso? Ananias tenta retrucar, né? Mas ele é, Senhor. Eu tenho ouvido falar desse homem. Esse homem aí não é mole. Quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Mais do que isso, não ficou só restrito a Jerusalém. Ele pegou carta lá dos principais, dos sacerdotes, autorização para perseguir aqui também Damasco. Para que a mensagem não pudesse chegar num ponto universal. E ele queria parar e refrear isso. Aí o Senhor fala para ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E mais do que isso, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Vai lá, Ananias. Ele é um vaso escolhido. Eu tenho um chamado com Saulo. Ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele
quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Olha que coisa interessante, né? O perseguidor se torna perseguido. Agora as coisas mudaram de figura. Pode ficar tranquilo, Ananias. Ele, para mim, é um vaso escolhido que eu levantei para levar a mensagem, para levar o meu nome diante dos gentios. Esse é o chamado dele. Para ser um desbravador do evangelho. Agora, junto com esse chamado, vai também o chamado para o sofrimento. É aí que ninguém gosta, né? Quem gosta de sofrer? Mas o sofrimento faz parte do ser humano. Nenhum ser humano consegue passar pela vida sem sofrimento. O sofrimento é inerente à humanidade. É no sofrimento que a gente aprende a dar mais valor às coisas. É no sofrimento que a gente descobre a alegria. No primeiro momento, a gente não vê isso. Depois você vai desfrutar. É o sofrimento que nos amadurece. É o sofrimento que tira a nossa infantilidade. É o sofrimento que tira a casca de nós. É o sofrimento que lapida a nossa vida. Não parece bom no momento. Depois a gente vai ver os frutos desse sofrimento. Para o apóstolo Paulo, você vai ter a benese de levar o evangelho, de ser um desbravador, de ser um apóstolo, de manifestar sinais, prodígios. Só que com isso vai o sofrimento, o chamado para o sofrimento. E Ananias foi pelo caminho, entrou na casa, impôs a mão sobre ele e disse lá: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e assim sejas cheios do Espírito Santo. Ananias vai, cumpre a ordem de Jesus, impõe as mãos sobre Saulo, e a partir daquele momento Saulo é cheio do Espírito Santo. Saulo passa a ser controlado pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo. De imediato, caíram dos olhos como se fossem escamas. Ele recebe a visão e ele se levanta e vai cumprir aquilo que estava proposto para ele, se batizar. Aqui é a história do apóstolo Paulo. Aqui é a nossa história. Aqui a gente consegue nos enxergarmos também. Que essa história do apóstolo Paulo, essa conversão, ela possa produzir em nós, ao olhar para essa história, quebrantamento, rendição, reconhecimento. Ao olhar para essa história, que não haja em nós nenhuma possibilidade de viver uma vida de rebeldia contra a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã.